cardiovasculares. E exatamente sobre tudo isso, né, que eu vou conversar com o cardiologista e chefe do pronto-socorro do Hospital São Paulo, doutor Irã Gonçalves. Doutor, muito boa tarde, o senhor. Boa tarde, Nelson. Pois é, a gente se habituou a ouvir que no frio, né, pessoas mais velhas, né, idosos, têm problema exatamente por conta de, se tiverem problemas cardíacos, podem até morrer, né? Agora, o verão, o calor também excessivo pode trazer problemas? O calor também. São os dois extremos que a gente tem, tanto do frio quanto do calor. Nosso organismo ele funciona bem numa determinada faixa de temperatura. E uma coisa muito interessante, Nelson, é que essa faixa de temperatura, obviamente, varia de lugar para lugar que você vive, de cidade em cidade, de país para país. Aqui em São Paulo, por exemplo, a faixa de temperatura máxima que nosso organismo está regulado é em torno de 27 graus. Mais do que isso, o seu organismo começa a sentir, né? Tem um estudo muito grande, feito com dezenas de milhões de atestados de óbito no mundo inteiro, que para cada cidade, ultrapassada essa faixa, tanto de frio como você citou, quanto de calor, o número de atestado começa a aumentar, né? E por que isso? Porque a gente é uma máquina regulada para funcionar nessa temperatura. Aqui em São Paulo é mais ou menos 27, 28 graus. Passou disso, você começa a forçar o seu organismo. Então, como você disse, desidratação é o principal elemento. A pessoa fala, vou tomar um chopp à noite, desidrata mais, não é? Tem alguns grupos especiais de risco, crianças, idosos, como você também citou, quem toma remédio para pressão, quem toma remédio para insuficiência cardíaca, porque esses remédios já diminuem a pressão, já são vasodilatadores, e aquele paciente que não sabe que tem um problema estabelecido ainda, não toma remédio, mas ele vive no seu limite, né? Daí a gente está regulado aí para 27 graus, bate 35, é como se a gente entrasse na sauna e fizesse esse estúdio aqui, o seu serviço dentro de uma sauna. Realmente é uma agressão muito grande para o organismo. E aí como é que essa pessoa pode se prevenir em relação a isso? Ou, outra pergunta em relação a isso, seriam as pessoas mais com doenças cardíacas propensas a isso? Como se daria? Por exemplo, nós que não temos nenhum problema, acredito, nenhum problema nessa área cardiológica, nós também passamos por esse mesmo problema? A gente passa por esse estresse do calor, que você pode tolerar ou não, né? Então, por exemplo, uma coisa trágica aconteceu no final de semana passado, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. Um militar que estava fazendo um treinamento específico morreu. Sujeito jovem, aparentemente treinado, né? Estresse térmico. Estresse térmico, né? Esse estresse térmico é um termo genérico que engloba isso, engloba desidratação, aumento da frequência cardíaca. Quando a gente desidrata, o sangue fica mais concentrado, mais difícil para o coração trabalhar, né? E às vezes não consegue regular direito a temperatura e o sujeito tem o tal do choque térmico, né? Não é uma coisa banal, né? Você perguntou como pode prevenir. A gente não pode ficar sempre no ar-condicionado, mas, por exemplo, está passando as fotos das crianças na praia aí, o filme, tem que estar com filtro solar e tem que saber que tem que se manter hidratado, né? Agora ali apareceu o Rio de Janeiro e ali é a estação central, tá certo? É perto do Ministério do Exército. Ali deve estar um calor insuportável hoje. A pessoa tem que se hidratar muito, né? Evitar esforço físico, e essa época do ano chama para o esforço físico, né? Para as brincadeiras, para a praia, para as férias, né? Mas não tem muito mais o que fazer. Fazer uma corridinha também já é um... Se você está acostumado a correr uma determinada distância, é aconselhável que você corra menos, porque, como eu falei, é como se você estivesse numa sauna a 35 graus. Para a gente é sauna. Eu me empolguei aqui, esqueci de dizer que o nosso Facebook está à sua disposição. Se você tiver algum questionamento, alguma dúvida que queira fazer dentro desse tópico que nós estamos tratando aqui com o Dr. Irã, por favor, é só entrar no nosso Facebook, na nossa página no Facebook, mandar a sua pergunta, que eu vou fazer aqui dentro desse espaço que nós temos aqui com o Dr. Irã Gonçalves. Dr. Irã, o senhor falou dessas diferenças térmicas e o calor, a gente sempre fala, o calor esse ano está excessivo, e a gente sabe que necessariamente ele está igual ao ano passado, aumentou um grau ou outro, e o senhor falou também que o nosso organismo está preparado. Por exemplo, uma pessoa que mora em São Paulo, que está acostumada a uma temperatura, de certa forma, ali em torno dos 27 graus, quando ela vai para o Rio de Janeiro, que tem temperaturas um pouco mais elevadas, o organismo dela vai se preparar
para isso ou ele carrega já esse DNA daqui de São Paulo? Ele carrega o DNA de São Paulo no sentido que ele vai precisar de um tempo para se adaptar ao calor do Rio de Janeiro. A minha sogra é carioca. Toda vez que ela vem para São Paulo, ela traz um chalezinho, porque para ela é frio. Aí inverte a situação, né? O carioca está acostumado com temperaturas mais altas, chega aqui esses 27 graus, para ele é frio, né? Se você mora em Belém e vem para São Paulo, você sente a mesma sensação estranha de frio do que proporcional a gente que quando vai para Belém sente de calor, né? E é importante falar que isso é um fenômeno mundial, né? O tal do aquecimento global, que é muito discutido, tem gente que fala que não existe, mas as referências técnicas mostram que a temperatura vem aumentando. Essa semana saiu numa conceituada revista britânica de medicina chamada Lancet um trabalho grande mostrando que a temperatura tem aumentado e essas mortes por calor, as pessoas passando mal, tendo que mudar a medicação, tem aumentado globalmente, um fenômeno, como eu disse, global. Exatamente, até porque a gente pouco tratou disso, né? A gente vem tratando disso mais recentemente. Aliás, eu não me recordo de a gente ter levantado esse assunto em anos passados, né? A gente levantava do frio. O frio, sim, né? O frio a gente pedia atenção. Agora, o calor excessivo, eu não me recordava. Ou seja, isso é um alerta, né? É uma luz amarela que deve ser acesa aí realmente, porque já está afetando a gente diretamente. Já está afetando. Né? Na Europa, né, que eles funcionam, obviamente, ao contrário da gente, na época de calor intenso lá, meio do ano, as pessoas passam mal, caem na rua, né? Porque não estão preparadas para esse calor. E a gente fala 1, 2 graus, parece pouca coisa, para o nosso organismo é bastante coisa, Nelson. Para o nosso organismo é bastante coisa. Tem gente que tem medicamentos que toma de rotina para baixar a pressão, para manter um quadro de insuficiência cardíaca, e nessa época de calor eles têm que trocar a medicação, porque ele já está trabalhando com uma pressão de 10 por 6, 10 por 7, que é o bom para ele, né? Com essa onda de calor, essa pressão cai, vai para 8 por 4, o cidadão, paciente depois, começa a passar mal, né? E muitas vezes é o que faz com que a pessoa desconfie que ela tem algum problema, ela se sente mal, ela não consegue fazer suas tarefas adequadamente, não entende direito o que está acontecendo, não é uma coisa que dê subitamente, é aquela coisa que a gente acorda e fala, nossa, hoje eu não estou muito bem, não sei porque eu não dormi legal, isso é só que você está desidratando, sua pressão pode estar caindo, né? E vai ter algum problema. São sintomas que você sente, aliás, da pressão você nem sente, né? Você nem sente, exatamente. Chegou uma pergunta aqui, doutor, da Angélica Martins, ela é do Litoral Norte, ela diz que mora no Litoral Norte de São Paulo, ela mora em Caraguatatuba, e ela diz que ela corre depois das 8 da noite, lá na região dela. A pergunta dela, o senhor acha que eu posso ter problemas devido ao calor, mesmo durante a noite, quando está um pouco mais fresco? Não, esse é o ideal, né, Angélica, né? Isso. Você está fazendo certo, Angélica. Você mudou o seu horário de treinamento. Eu hoje fui andar de manhã cedo, antes do que eu estou acostumado a andar normalmente. Porque você vai pegar uma temperatura mais fresca à noite e de manhã cedo, né? Então, isso que eu estava falando, mas o único horário que eu consigo fazer meu treino é 10 da manhã, 2 da tarde. Você vai sofrer, você vai colocar o seu organismo num estresse físico, não estresse mental, né? Um estresse físico que é a desidratação, o aumento da frequência cardíaca maior. Então vamos lá, vamos ponderar agora o que deve ser feito. Se hidratar, tomar bastante água, evitar exercícios físicos em horários no sol, de muita temperatura alta. Horário de muita temperatura alta. Diminuir a quantidade de exercício, se mesmo às 8 da noite ou às 6 da manhã estiver muito quente, você diminui. A Angélica estava acostumada a correr 10 quilômetros, talvez ela deva correr 5, 6, né? Porque ela vai desidratar mais. Você já deve ter visto aí na internet aquele monte de filminho, o pessoal fritando ovo no asfalto. No Rio passa bom. Isso, né? Fritando ovo no asfalto. Você está correndo, você tem uma irradiação térmica que está te esquentando de todos os lados. Você está respirando o ar quente e é por isso que a gente desidrata e não sente. Não é só que você está transpirando mais, né? Você está respirando e perdendo água pela respiração. E fora que você está correndo no asfalto quente, está piorando mais. A ingesta de alimentos também deve ser modificada? Deve, de preferência alimentos mais leves, com menos gordura, né? Alimentos de fácil digestão.
Por quê? Porque uma alimentação que a gente chama de muito rica em gordura, proteína, ela causa aquele soninho pós o almoço. Aquele sono pós o almoço é porque a sua pressão baixa um pouco também. Ocorrem algumas modificações no sangue, o sangue fica mais alcalino e a sua pressão tende a baixar, né? Então o sujeito come uma feijoada aí, tá certo? 40 graus a cabeça. 40 graus. Depois vai fazer casados contra solteiros, não é um bom negócio. Não combina muito não. Esses extremos como de temperaturas, vamos falar mais do calor, ele afeta só o coração ou ele afeta também os outros? Porque a desidratação pode afetar os rins, né? Perfeito, é isso mesmo. Na verdade é o contexto todo que ele afeta, né? A desidratação afeta o rim, afeta a perfusão. A perfusão que a gente chama é quanto de sangue chega no fígado, quanto de sangue chega no cérebro, nos músculos, por isso você fica mais cansado, você perde mais sódio, perde mais potássio. Os dois órgãos que a gente poderia chamar chaves aí são os rins, que você citou muito apropriadamente, e o coração mesmo, né? Que aumenta o seu esforço. Ele tem que bater mais vezes por minuto, não é? Para conseguir manter a pressão arterial. Doutor, para a gente encerrar, acho que a gente fez uma boa abordagem sobre tudo. Em relação à idade, as pessoas mais idosas têm que tomar mais atenção, mais cuidado com essas temperaturas elevadas? Tem sim, Nelson, por dois motivos. Os extremos da idade. Crianças, que se ninguém der água, não vai tomar água. Tem aquelas tragédias de alguém que esquece a criança no estacionamento e a criança morre dentro do carro. Não é? Os idosos, muito idosos, que desidratam mais, têm pouca massa muscular, desidratam mais facilmente. E quem já tem portador de uma doença que toma remédio, não é? São os três grupos principais que devem tomar um cuidado maior. Agora chegou uma pergunta aqui bastante interessante que vem do Ceará. Queria agradecer aqui ao Vieira Souza, que está nos acompanhando, está acompanhando a gente diretamente da região nordeste do Ceará. Ela diz que, obviamente, a temperatura lá muito alta, né? Mais alta. O termômetro lá em cima. E ela diz o seguinte: meu pai é hipertenso, doutor Irã, gosta de tomar uma cachaçinha de vez em quando. Aí a dúvida dela é, junto com esse calor, pode piorar a pressão dele? Essa cachaçinha, ou é o calor que vai piorar? As duas coisas, né? A cachaçinha, o álcool, a gente toma álcool e vai ao banheiro fazer xixi, né? Então, você desidrata mais fácil. Você não está se hidratando tomando chopp, tomando qualquer tipo de bebida alcoólica, né? Então, lá no Ceará, por exemplo, a temperatura média é mais alta que a de São Paulo, né? Se ela mora na praia, tem a brisa da praia, não é? Então, o álcool em si, ele não precisa tomar grandes quantidades de álcool para fazer esse efeito de desidratação. Ele começa com pequenas quantidades de álcool. Ela deve manter uma atenção nos remédios que o pai toma, falar para o pai botar mais água de coco e menos cachaçinha, não é? Porque ele pode piorar um efeito deletério na pressão arterial. O senhor falou das crianças, mas os idosos também têm uma dificuldade para beber água, muito, né? muito. É difícil fazer beber água. Eu brinquei aqui com o coração, porque os cardiologistas dizem o seguinte: o órgão mais importante do corpo humano é o coração e ponto final. Estou errado? Não, tá certo, também acho. Chegou mais uma aqui, doutor. Vamos ver. A Tatiana Fornari, ela é de São Paulo, ela pergunta ao senhor: doutor Irã, tenho sobrepeso, posso sofrer com as mudanças climáticas durante a prática de um exercício físico? Ela diz que tem muita falta de ar em alguns momentos. Pode, e você deve prestar atenção, como a gente já falou, e nessa época do ano, de muito calor, diminuir o volume da atividade física, principalmente se você está com sobrepeso e se você está começando a atividade física, né? Traduzindo, quando está 25 graus, 27 graus, você correr 10 quilômetros é uma coisa. Quando está 33 graus, você correr 10 quilômetros, você vai causar um potencial dano ao seu organismo. Você vai desidratar mais rápido, não é? Você vai aumentar muito a sua frequência cardíaca, se sentir mal, não vai ser um treino bom, você vai terminar desidratado, cansado, com dor muscular. Então, são conselhos gerais, mas que, realizados apropriadamente, dá para manter a atividade física, mas respeitando essa Ela diz que ela tem um sobrepeso. Esse sobrepeso também é um agravante? Ou não? É um agravante porque ela não deve estar tão treinada ainda para fazer atividade física. Perfeito. Né? Ela carrega
Quem tem sobrepeso, eu costumo falar que é como se a pessoa fosse fazer atividade e carrega um peso a mais. Então você vai andar, você pega o seu filho de 10 anos e de 10 quilos, coloca no pescoço e sai para andar com ele. Esse é quem tem sobrepeso. Nessa questão do sobrepeso, o senhor já deve ter ouvido no consultório diversas vezes a relação, mas eu estou tão bem assim com o meu corpo, eu não quero emagrecer. Há, assim, realmente uma relação? É mito total, mito total. Mito total. Aquela coisa, sou um gordinho saudável, um gordinho feliz. Isso, exatamente. Né? Tem muita gente que apregoa isso. Mas meus números estão bons, o meu exame de sangue está bom. Todos os trabalhos científicos de acompanhamento mostram que quando ele vai avançando na idade, os problemas vão aparecendo mais do que quem manteve o peso corpóreo correto. Então essa história, não, eu sou um gordinho feliz e tudo bem para mim até o final, não é assim. Senão o coração vai trabalhar, o mais importante órgão do corpo humano vai trabalhar mais. Vai trabalhar mais. Doutor Iana Gonçalves, muito obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender esse processo todo dos polos de temperatura, principalmente agora nas temperaturas Obrigado mais altas. de novo, Nelson. Você está ficando expert em coração já. O senhor está me ensinando. Muito obrigado mais uma vez. Bom, a gente segue aqui com outras informações a respeito... Vamos lá, agora sim, a gente falava a respeito... Daqui a pouquinho, então. A gente vai para um intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente retorna com outras informações aqui no Band News. Até já. Já faz tanto tempo que a gente se